Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos então estudar hoje o versículo de número 7 do capítulo 2 de Pirkei Avot. Esse também é um texto de Rabi Hillel. O texto diz o seguinte: Ele adiante viu um crânio flutuando na água e disse ao crânio: Por que afogaste, foste afogado, e no fim aqueles que te afogaram serão afogados. Meu comentário. Essa é uma história bastante interessante, mas é preciso de início entender que o mais importante é a mensagem por trás da história. Rabi Hillel não estava querendo dizer com isso que todas as pessoas que se afogaram foram afogadas ou que todo assassinato deriva de uma culpa pregressa. Nós sequer sabemos se essa história de fato aconteceu ou se ela é simplesmente uma parábola. O importante aqui é uma mensagem que ele está transmitindo, que é a mensagem da lei da ação e reação. A lei da ação e reação é uma máxima universal que foi inclusive percebida até mesmo na física por Isaac Newton. Isaac Newton postulou o seguinte: para toda interação na forma de força que um corpo A aplica sobre um corpo B, dele A irá receber uma força de mesma direção, intensidade e sentido oposto. Ou seja, para toda ação cabe uma reação de mesmo módulo, de mesma direção e sentido oposto. Resumindo, falando no popular, tudo que vai, volta. Tente o ouvinte empurrar uma parede com bastante força. O que pode acontecer na hora em que a pessoa para de fazer força na mão? Ela pode cair para trás. Da mesma maneira também, se ela sai correndo e se choca com uma parede, o que acontece? Aquela pessoa é projetada para trás, porque a mesma força que ela aplicou volta para ela. E isso não é muito diferente de um princípio universal que o judaísmo percebeu já há muito tempo, que é o fato de que tudo o que nós fazemos volta para nós. Se você faz coisas positivas, isso volta para você. Se você faz coisas negativas, isso também volta para você. E essa é a mensagem que Rabi Hillel está querendo transmitir aqui, que se uma pessoa vai e causa o mal, ela receberá o mesmo mal. Isso significa que o mesmo mal virá sempre de forma idêntica, como por exemplo neste caso aqui, se uma pessoa afogar outra, ela necessariamente vai passar por um afogamento. Não necessariamente o mal vem de maneira idêntica, mas certamente o mal volta para você. O mal é uma energia que você lança para o universo, pois toda ação é uma energia. Tudo aquilo que você faz é energia. Afinal, Albert Einstein já provou que nós estamos imersos em energia e que tudo é energia. Quando você, então, promove uma ação negativa, isso vai se voltar contra você. Quando? Não sabemos. Pode se voltar imediatamente, pode se voltar mais adiante, pode até mesmo se voltar após a sua morte. Daí, inclusive, deriva o fato de que muita gente acredita em reencarnação. No judaísmo não importa muito o que acontece depois da morte. O judaísmo não é muito dogmático com relação a isso. O Tanar não fala de reencarnação, mas também não haveria impeditivo teológico para essa tese. Mas seja como for, havendo ou não reencarnação, o que importa é o seguinte: aquilo que você planta, você colhe. E se você não colher nesta vida, você colherá na sua próxima existência. Como o Eterno sabe. O mais interessante é que isso não funciona da maneira que a maioria das pessoas pensa. A maioria das pessoas pensa no Eterno registrando uma conta e aí num dado momento ele vai lá e vai apresentar para a pessoa a conta e aí vai acorrentar a pessoa e ligar o forno. Não é isso. Não funciona dessa maneira. Na realidade, o universo já é programado assim. O próprio universo já está pré-definido de maneira que aquilo que você lança nele se volta contra você. E isso você pode observar até mesmo, como dito, na física. Certamente que essa é uma realidade
que se apresentará mais cedo ou mais tarde, porque o Eterno já estabeleceu o universo dessa maneira. Então não é que você vai ter um dia em que você vai ser acorrentado e lançado em labaredas de fogo. Não, talvez isso inclusive já esteja acontecendo. Talvez males que você esteja vivendo já sejam consequência de males que você mesmo plantou. Isso quer dizer que todos os males e todas as dificuldades que você passa, você plantou? Não necessariamente. Muitas vezes também nós sofremos pelas escolhas de outras pessoas. Afinal de contas, pensemos aqui na história de Rabi Hillel. Houve uma primeira pessoa que morreu afogada e que não afogou ninguém. Essa primeira pessoa é inocente. Mesmo assim, ela sofreu um mal. Mas haverá justiça. Se você sofre alguma coisa negativa, pode ter certeza de que, como 2 e 2 são 4, isso se voltará contra a pessoa. Você não precisa crer, isso é um fato do universo. É tão fato quanto você saber que se você deixar um balde de água no sol, aquela água vai evaporar. E em um dado momento, o que vai acontecer com aquela água? Ela não vai embora, ela não deixa de existir, ela simplesmente vai se precipitar e vai voltar para a superfície na forma de chuva. Nada no universo desaparece, tudo se transforma e tudo retorna um dia. Portanto, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente faz, se não for simplesmente por amor ao Eterno, por amor à Torá, por amor à sua conduta, puramente por interesse próprio. Afinal de contas, nós iremos colher aquilo que nós plantamos. Uma outra mensagem importante também dentro dessa história de Rabi Hillel é o fato de que nós temos que também procurar quebrar o círculo vicioso. Observe o que ele diz, que a pessoa que afogou será afogada, mas aqueles que o afogarem também serão afogados, afinal também estão causando um mal a um terceiro. Certamente, então, que aqui ele está se referindo a um processo que é muito comum, que é o círculo vicioso do mal. O mal gera mal, o mal estimula o mal incentiva o mal. E se você não é o primeiro a quebrar esse círculo, a dizer, não, eu não vou causar o mal ao terceiro que me causou mal, você então acabará entrando nesse círculo e acabará também colhendo os frutos das suas próprias ações. E é preciso tomar muito cuidado com isso. Claro, isso não quer dizer que você não possa exigir justiça ou agir, por exemplo, em legítima defesa ou em casos justificáveis. Mas cuidado com o fato de que muitas vezes você pode estar plantando o mal e aí você vai colher esse mal lá na frente. Pense nas suas escolhas que você fez nos anos anteriores na sua vida. Você certamente paga o preço de algumas dessas escolhas. Você certamente, se pudesse viver a sua vida novamente, desde, por exemplo, a sua adolescência, você talvez faria outras escolhas. Há coisas que você fez e que você se arrepende, que você não faria e que você paga o preço até hoje. Se isso nós conseguimos perceber com clareza, por que continuar a plantar coisas negativas? E qual será o impacto disso na nossa próxima existência? Será que na sua próxima existência você também não irá se arrepender daquilo que você plantou para colher lá na frente? Muito cuidado com isso. Com reencarnação, sem reencarnação, como será o mundo vindouro, isso pouco importa. Afinal de contas, nós estamos falando de coisas que não foram reveladas para nós. Mas uma certeza nós temos e uma coisa nos foi revelada. Para toda ação cabe uma reação de mesmo módulo, de mesma direção e de sentido oposto. Isso faz parte daquilo que o Eterno deixou explícito, não só nos textos revelados, nos profetas, mas na própria natureza. Então, tenha cautela com esse sistema e procure plantar coisas boas para que você também possa colher coisas boas no futuro. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe.